Retornamos. Vamos que vamos, galerinha. Vamos, time. Vamos aprender. Vamos, time, vamos aprender. Última aulinha agora com os diferenciais aí. Vamos que vamos. Tá? Presta atenção. Anota o que eu vou falar. Turma que tá aí ainda segurando as pontas. Várzea Branca. Quem mais? Quem mais aí? Avelino Lopes. Ó aí, ó. Santo Antônio de Lisboa, é? Ribeira do Piauí ainda tá aí, meu diretor? Pessoal do YouTube também, hein? Pessoal do YouTube, vamos com Design Thinks, novas tecnologias digitais. Vamos para cima, gente. Tá, e nessas características. Eu quero ressaltar para vocês que os designers thinkers, que são os responsáveis, os profissionais, que são muito curiosos, tem 2 pontozinhos aí para a gente levantar as questões, tá? 2 pontos. Primeiro, a questão da estratégia. É uma ferramenta extremamente que exige um pensamento estratégico. Tá, hoje nós temos, por exemplo, o Design Think até em 3D. Nós temos até em 3D, que são aqueles feitos lá com a fabricação de peças em 3D e tal, né? É utilizado muito em agências de publicidade, por exemplo, tá? Mas a questão da estratégia aí é o como, gente. Como você vai atingir as metas? Quais ações você vai realmente estar disposto a realizar que tenha relevância para o Design Think? A curiosidade é uma das principais características. Por isso que a gente está dando ênfase nessas duas aí. Por quê? Porque o entender a causa para chegar no efeito faz parte desse processo. Quando eu trabalho aí o contexto de saber, por exemplo, a importância da prototipação, aí eu já estou tentando trabalhar o meu plano de ação. Porque o protótipo ele serve para validar todas as ideias que foram compiladas para uma próxima etapa de desenvolvimento do projeto, que é exatamente o quê? Evitar o erro e tentar, ao máximo, solucionar no futuro os possíveis problemas que vão estar vindo. Quanto mais eu tiver curiosidade, mais eu vou também tentar mapear a questão de um protótipo rápido, com um método que seja moderno, que traga ali, que permita, né, quem vai estar compactando aquele projeto, um cronograma de ação mais válida com agilidade. Então, a equipe vai estar tão alinhada depois que ela começar a engrenar com as ideias e colocar em prática, já mapeando as causas, que ela vai identificar rapidinho a situação. As consequências desse problema são os efeitos, gente. E o Design Think, ele começa a levantar isso já desde a imersão, até passando pela análise, depois vai fazer do planejamento da ideação e tentando validar o protótipo na fase de prototipação, mas a implementação é que é o principal ponto mesmo. Então é uma ferramenta que você vai ter contato com ela, pode ter certeza, na maioria das empresas hoje, porque elas estão buscando este link, o link desta ferramenta que faz com que eu consiga entender um pouquinho como eu posso levantar requisitos e critérios o mais rápido possível a partir de uma ferramenta como essa, de um mapa estratégico como esse. Hoje já existem até softwares que trabalham esse processo de levantamento de necessidade, de tentar projetar ali, fazendo simulações do Design Think, mas quando é feito, por exemplo, manualmente, as pessoas vivem aquele processo e elas aprendem mais. É claro, usando algumas tecnologias. A gente sabe que aqueles 5 princípios do Design Think, eles têm uma ordem. Eu tenho e posso aplicar em qualquer atividade empresarial. O gerenciamento do escopo é que eu vou ter que fazer de uma forma que me oriente a resultados positivos rápidos. Ou seja, eu vou identificar as causas, mas eu sei que eu tenho que fazer antes um gerenciamento desses processos que são necessários para chegar até essas causas.
Esse gerenciamento ali geralmente está relacionado à definição de metas, ao objetivo que seja um concreto, e que eu tenha outros objetivos específicos, mas que eu possa atingir dentro da meta estabelecida. Eu não posso deixar o tempo, né, passar e as pessoas ficarem só jogando ideias e não chegar a uma ideia que seja resolutiva para a empresa. Então, quando eu vejo este nomezinho aí, chamado de causa, a causa eu lembro lá daquela ferramenta da época da qualidade, ó, onde eu tenho aqui, ó, toda causa tem um efeito. Opa, se tem um efeito, o que acontece? Essa é uma figurazinha lá da qualidade, da época da qualidade total, tá vendo? Aqui, ó, bem aqui, ó, qualidade total. Então, já tenho aqui. O que são essas setinhas? Como se fosse uma escamazinha de peixe, né? São as causas. Essas causas aqui que nós precisamos entender. As causas podem ser, dentro do levantamento dessa curiosidade, um problema lá no recursos humanos, ou um problema lá no marketing, ou em qualquer outro setor ou unidade estratégica. Ah, tá. Então, o Design Thinking, ele traz aí um contexto geral. Este contexto geral, ele vai resultar disso aí. Olha só o que nós temos. Como primeiro, nós temos a descoberta. Como número 2, a interpretação. Como número 3, a ideação. Número 4, a experimentação. E número 5, só reforçando o que a gente está colocando para vocês. Vejam aí o quanto nós temos em cada um desses projetos. Como você pode levantar, por exemplo, porque cada uma dessas etapas, gente, são projetos dentro de projetos, tá? Que se tornam o quê? Processos. Eu tenho um processo de descoberta que tem que ser feito, e este é o principal desafio do Design Thinking. Depois eu tenho que interpretar estas possíveis alternativas para este problema. Através de quê? Essa interpretação das percepções de cada um. Então, no número 2, eu vou pegar as percepções de cada um e colocar isto já numa fundamentação de anotações e de histórias que acontecem, porque no 3 eu tenho a ideia em ação. Eu tenho o brainstorming tendo que ser colocado em prática, a tempestade de ideias sendo escritas, sem preocupação de quem é que está falando, de que se ela vai vir carregada com preconceitos ou não, porque depois você vai passar esta preocupação dos preconceitos por um crivo. O crivo é da experimentação. Tudo que ficou de preconceito vai ficar no experimento, gente. Na questão das ideias tangíveis ou intangíveis. As sugestões elas vão se consolidar aí, no experimento. Aí é que eu tenho a fase final, que é a quinta fase, que é a evolução. Esta evolução, ela vai ser a continuidade do planejamento, mas sendo positivo. A construção do aprendizado contínuo aí, por meio do instrumento metodológico de Design Thinking. Então, eu faço a descoberta do problema, eu interpreto esse problema, eu jogo alternativas na ideação acerca desse problema, eu experimento as alternativas mais plausíveis sobre elas e eu tento evoluir este resultado, tornando ele melhor, aperfeiçoando, porque nesta evolução eu vou também estar avaliando ele. Então vejam, vocês, meus queridos, que estão aí em Várzea Branca, em Santo Antônio de Lisboa, em Avelino Lopes, preste atenção, vejam que isso aí você pode utilizar tanto na sua vida pessoal e profissional, em situações que estejam acontecendo. Essa metodologia, gente, vocês com certeza vão ver nas empresas que vocês vão trabalhar. Aí vocês vão lembrar assim do professor, eita rapaz, se eu tivesse aproveitado um pouco mais essa aula
professor, olha só, se eu tivesse exercitado um pouquinho mais esta aula do professor, hoje eu estaria fazendo este Design Thinking aqui, estaria liderando o Design Thinking aqui. E, no entanto, hoje eu não estou conseguindo fazer. Por quê? Porque eu não consegui entender e não perguntei. Resultado, pergunta para o professor, pergunta se você não está entendendo essa sequência toda. E, para ficar melhor, pratica. Pratica essas etapas. Tenta ver o que você pode resolver num contexto de levantamento de cenário para descobrir um problema, interpretar esse problema, colocar ideias para eles, experimentar essas ideias e evoluir na resolutividade destes problemas, gente. Então, é uma ferramenta que a maioria dos proprietários de empresas estão adotando dentro das organizações com os seus colaboradores. Agora, é uma característica que o foco é um foco na pessoa, no outro, né? É um foco no outro. Por quê? Porque eu vou gerar empatia. Os designer thinkers, como tem aí, eles tentam descobrir o quê? Soluções. Tendo uma visão ampla. E a visão ampla é a tão falada, por exemplo, gestão à vista. Na gestão à vista, gente, você vai ter que estar observando quais são as ideias mais pertinentes e que vão resolver os problemas dos indicadores. Vislumbrando, entendendo um pouquinho do impacto de cada uma dessas ideias, fazendo o mapeamento dessas ideias para que elas consigam estar encaixadas também em outras características, porque, por exemplo, a colaboração do time vai fazer com que tenha um clima organizacional melhor. Então, a questão dos critérios a serem estabelecidos vão fazer com que tragam resultados mais expressivos. O colocar a mão na massa é ir para a prática realmente, é usar a estratégia que foi colocada lá no planejamento e realmente fazer acontecer, ou seja, colocar tudo em execução. Olha o exemplo aí de um design thinking colocado como alternativa para solucionar o descarte irregular de resíduos urbanos lá de Uberlândia, em Minas Gerais. Olha só aqui, olha só o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos ver como é que é feita essa estruturação aí. Olha só, veja bem, qual é o problema deles? Qual foi o problema deles? Primeiro, eles se reuniram com a comunidade e foram analisar, fazer esta ferramenta, analisar qual era o verdadeiro problema da situação do descarte de resíduos, né? Aonde é que eram feitos? Primeira situação, a definição do problema era quais os bairros que estavam sendo colocados, o lixo exposto no meio da rua, e você não tinha uma coletazinha seletiva destes resíduos. Então, foi caracterizado o número 1. No número 2, chamaram a sociedade, os presidentes de associação, Ministério Público, fornecedores, os produtos que mais estavam sendo descartados, comerciantes dos bairros. Para quê? Para ver quais eram os fatores críticos que repercutiam neste público, nestes grupos de interesse, nos chamados stakeholders. Depois desta imersão, o que eles fizeram? Vamos usar vocês para fazer um brainstorming. Entra o quê? A fase 3, a ideação. A ideação é o quê? A ideação é a ação sendo colocada ali pelos que estão participando. Quem é que estava participando? Para que houvesse mais engajamento, todos que estavam ali naquele movimento participaram em gerar ideias. Primeiro momento, gerar ideias.
Consequentemente, gerar ideias, vão vir algumas possibilidades de soluções. Dentre elas, o protótipo que veio foi um período de capacitação. Então surgiu uma ideia bastante pertinente, capacitação com pessoas que trabalham no comércio, com pessoas que são de algumas famílias, com alguns moradores, né, com alguns presidentes de associações dos bairros, para que esta capacitação se teste se ocorreu a mudança de comportamento. Aí o teste veio, testar o que foi proposto pelos autores envolvidos, com o respaldo do poder público ajudando ali, colocando um espaço, né, colocando os dias certinhos para passar para a coleta, tudo direitinho. Olha o exemplo de design thinking sendo utilizado no setor público, meus queridos. Então, para resolver um problema de descarte de resíduos urbanos, mais conhecido como lixo. Lixo, meus queridos, é isso mesmo, mais conhecido como lixo. Então você vê uma ferramenta simples que faz com que você pegue a ordem delas e gere soluções para a sociedade. Eita, professor, então quer dizer que tem como a gente utilizar mesmo, tanto setor público como privado. Exatamente. Tanto no setor público como no privado. Então, você, estando na sua escola, tem como você também colocar. A inovação, ela é parte de uma, não está dizendo, nova atividade. Por exemplo, identificando oportunidades no mercado. Aí tem algumas citações feitas por Sun Tzu. O Sun Tzu, da Arte da Guerra, um dos livros mais famosos de estratégia, ele coloca o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Ou se conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganhar, sofrerá também, aliás, que você ganha, sofrerá também uma derrota, ou seja, está equilibrado, né? Se você conhece a si, mas não conhece o inimigo. Mas se você não se conhece, nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, nesta ferramenta, Sun Tzu, ele é citado por quê? Porque ele avalia bem a questão de se levantar uma pesquisa sobre você e sobre o inimigo, entendendo alguns caminhos, descobrindo alguns caminhos internos, olha só, envolvendo a si e envolvendo o externo. Entra aquela análise SWOT que a gente falou para vocês, entra o benchmarking também, que é analisando ali a concorrência lá, ó, nas suas melhores práticas, questões macro, nas questões micro internamente, a análise SWOT. Você sabendo as suas fragilidades, resultado, você vai ter um design thinking com autores que são respaldados, que respaldam este mecanismo. Alguns enfatizam a questão do foco em relação à resolução dos problemas mais rápidos, os mais complicados principalmente. Outros com a visualização do sentimento que seja mais integrativo, um sentimento de visualização dos problemas. Então, você vê alguns autores reforçando as referências, reforçando acerca das habilidades, da inteligência, nos conceitos chaves principalmente. Mas outros abordando também a questão da estruturação dos problemas e para buscar a solução de uma forma coletiva, organizada, principalmente. Então, alguns autores aqui que reforçam o processo cognitivo do Design Thinking, que falam das teorias gerais e dos recursos a serem utilizados dentro dessa ferramenta. Contudo, o descobrir da oportunidade, o descobrir desta oportunidade, provém também de alguns investimentos, né? Alguns softwares, por exemplo, que fazem esse levantamento. O Big Social Data, ele indica, através de algumas pesquisas, e mapeia essas oportunidades que o mercado ele vai desenhando aos poucos. Então, algumas ferramentas tecnológicas, elas já vêm inseridas com a dinâmica do Design Thinking, já de forma bem resumida, só com a imersão,
a ideação, a prototipagem e o desenvolvimento. Depois é que você vai se aprofundando mais nesta inovação, analisando um pouquinho mais esse processo de percepção do valor do cliente. E nesta percepção do valor do cliente, diagnosticando um ciclo que seja virtuoso. Você vê que neste ciclo aqui de Design Thinking, a inspiração, ela vai e ela vem. Certo? A implementação, ela vai e ela vem. Para onde? Para a ideação, que ela também vai e ela também vem. Então, mostra o quê? A questão do ser flexível, gente. Do ser flexível. Um método flexível. Isso quer dizer desordenado? Não, isso quer dizer que há uma flexibilidade de mudança de rota, caso seja identificado o mais rápido possível algum problema. Então, isso é uma forma de gerir e de testar ideias, testar protótipos. Alguns métodos são estabelecidos, como, por exemplo, o produto minimamente viável, ele é verificado da seguinte forma: eu quero atingir as necessidades, mas se ele não for viável, já era. Então, se eu avanço num produto, tentando fazer uma descoberta acerca desse produto, mas essa descoberta veio com algumas ideias que não geram um serviço que seja de excelência e rentável, na fase de experimentação, eu já posso entender um pouquinho acerca disso. E entender que, quando eu for testar este protótipo com as experiências no público-alvo, eu vou ter que estar bem atento para o feedback deste público-alvo. Ou seja, desde a empatia, passando pela definição, pela ideação que nós já falamos e pelo protótipo, a validação é o mais importante. A validação daquele produto ou experiência. Saiba que a validação ela vai ser na implantação da solução. Para quem? Para os stakeholders que tanto já falamos para vocês, meus queridos. Os stakeholders, para os grupos de interesse. Então, todos podem participar. Os grupos de interesses. Todos podem estar participando. Opa, se todos podem estar participando, eu já vou ter acesso aí às tecnologias digitais, por exemplo, os sistemas de informações, as codificações que podem ser passadas numa intranet. Eu posso ter o Design Thinking dentro de uma intranet? Claro que pode. Eu posso ter numa extranet para os meus grupos de interesse? Claro que pode também. Sabendo fazer a gestão do tempo, da transmissão dos dados, dessas informações, entendendo que se eu tiver nessas 4 fases, souber o que é importante, o importante para poder estar relacionando, né? Então eu tenho o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. As circunstâncias, logicamente, eu vou saber que essas circunstâncias elas vão ficar a longo prazo. Então, as circunstâncias são a longo prazo. A longo prazo. Opa, se eu tenho isso, cada fasezinha de exploração, de entendimento, de novas ideias e do experimento,
elas vão seguir um rito de prioridade nos prazos. Então é importante saber que a primeira fase é curto prazo, a terceira fase é médio prazo e a última fase, longo prazo. O longo prazo dentro dos limites que estão estabelecidos, por exemplo, nas ferramentas de informática, de sistema de informações, como ferramentas de armazenamento, tá? Como um caderno de arquivos, o que você tem já de bagagem da informática está sendo inserido aqui, e você pode avançar com o quê? Com a conexão com vários atores, e esses vários atores vai repercutir o quê? No papel dessas novas tecnologias dentro desta ferramenta, por meio da personalização do ensino e do aprendizado que você tem hoje, este ensino e aprendizado, que repercute em quê? Olha só, nesta imagem, nas várias formas de estar se comunicando. Estas várias formas que estão se comunicando é para que você tenha várias leituras desta tecnologia. E aí nós já falamos, as várias inteligências, principalmente as múltiplas inteligências de Howard Gardner, que é a inteligência lógico-matemática, a inteligência intrapessoal, a interpessoal, a inteligência natural, a inteligência emocional, a inteligência social, entre outras, entre outras. E este processo todo, gente, de aplicação do Design Thinking, ele traz o conceito de ética digital, fecha com o nosso conceito de ética lá da disciplina de projeto. E aí você já tem a concepção de ética, certo? Porque agora nós vamos entrar em um outro nível, né, meu diretor? É o nível do hora de o quê, meu diretor? De praticar. Esta hora de praticar, já com a primeira perguntinha, meus queridos. Olha aí a primeira perguntinha, ó. Santo Antônio de Lisboa, eita gente, vamos lá, o que é um design thinking? Justifique, já de cara, vou dar aí 3 minutinhos, foi.
Galerinha, 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 o que é um design think? Justifique, justifique. Olha aí a resposta, ó. Olha a resposta. É uma metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços focados nas necessidades, desejos e limitações dos usuários. O grande objetivo aí do Design Think é converter as dificuldades em limitações, gente. E em benefícios, principalmente. Estão gerando valor único para a empresa. Lembra que quando a gente fala desse mapa estratégico, ele vem como uma nova tecnologia para ser utilizado dentro das equipes e até buscar alta performance com elas. Então, é uma nova metodologia que é utilizada também dentro dos sistemas de informações. As informações que são levantadas no Design Think vai para o banco de dados da organização, certo? Então, nós vamos para a próxima agora, tá? Nós vamos para a próxima. A próxima agora é quais são os 5 princípios. Eita, professor, 5 princípios eu quero os 5 princípios do Design Think e você vai justificar. Vai dar os 5 princípios e vai justificar. Vou dar aí 3 minutinhos. Foi.
Bora? Eita, galerinha, galerinha, eita, galerinha, galerinha. Eita, eita, minha gente, quais são os 5 princípios de Design Thinking? E eu pedi para vocês justificarem, hein? Vamos colocar aí então, vamos colocar para a gente discutir sobre eles, ó. Que nós batemos durante a aula inteira, as 2 aulas nós batemos sobre isso. Imersão, análise e síntese, ideação, prototipagem e teste, implementação. A imersão, gente, é você levantar tudo sobre o cenário. Você na imersão vai fazer a pesquisa qualitativa e quantitativa. Na qualitativa, o que você tem? Na qualitativa, você fazer perguntas abertas. Como, onde, por quê, quem, quando, quanto isso custa. Na quantitativa, você vai fazer as perguntas, só que perguntas fechadas, múltipla escolha, onde você mapeia aí os números, o percentual. Isso é imersão. Imersão no problema. Aí você vai analisar na fase seguinte, fazer uma síntese, fazer uma espécie de briefing. O briefing seria a questão do resumo de informações, a síntese. A síntese de quê, professor? A síntese de quais padrões você vai utilizar para poder trabalhar a perspectiva de soluções. Você tem que ter ali um tempo para adequar essa situação, certo? É aí que na ideação você vem com o brainstorming, porque a ideia, ação, é o brainstorm para você levantar com todos os membros da equipe, sem preconceitos, sem críticas em relação às ideias, mas que você possa entender que vai ter que compilar essas ideias para ver quais ideias são possíveis de se aplicar, depois que você receber essas ideias. Eu posso também registrar essas ideias, gente. Eu posso registrar essas ideiazinhas aí em um caderno para ficar um histórico, quem colocou a ideia tal, e depois fazer jus a quem deu a ideia que solucionou o problema. Solucionou o problema, entre aspas, porque vai vir a etapa de protótipo e vai se criar ou um serviço ou um produto tangível, onde ele possa ser testado. E esse teste vai ser implementado com os grupos de interesse. Quem é que vai dizer que esta solução vai ser a principal solução e a que vai ser utilizada? Vão ser os grupos de interesse. Por que eu abro para os stakeholders? Por quê? Porque são os stakeholders que vão dar esta imagem de positividade a este resultado. Tá? A justificativa aí, na abordagem, ela traz essa compreensão. Que é o quê? Você tem que compreender primeiro para depois ser compreendido, analisar, ter o entendimento, vivenciar. É isso que justifica essas 5 etapas. Tá certo? Vamos para a próxima? E na próxima, eu quero saber o seguinte: onde se aplica o Design Thinking e como se justifica essa aplicação? Eu quero esta aplicação, hein? Vou dar 3 minutinhos. Foi.
Vamos que vamos, minha gente. Vamos que vamos, minha gente. Onde se aplica o design thinking e a justificativa? Tá, vamos lá. A gente aplica em qualquer atividade empresarial. Você pode aplicar porque ela não tem essa rigidez de estar só no setor de comércio, ou setor de serviços, ou setor atacado, não, ou tecnologia, ou não vou aplicar só nas startups. Não, gente. Até mesmo falando dessa área tecnológica, né? Se usa muito na área tecnológica, mas a justificativa aqui é uma metodologia que ela estimula o uso do modelo mental de trabalhar ideias, ou seja, ele usa também a questão da colaboração das equipes, o espírito de equipe, gente. Então você vê, essa estruturação toda aí, ela parte do princípio que essa grande diferença de aplicação, ela vai estimular um comportamento. Então, quando eu falo estimula e tem a colaboração das equipes, é que eu tenho uma mudança de comportamento também. Então, é uma estrutura que ela serve também para gerir equipes que têm um alto rendimento, que elas possam ter equipes e chegarem a ser equipes de alta performance. Sempre com práticas de fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente, sempre buscando encantar e surpreender tanto as pessoas que participam, como as pessoas que têm essa repercussão, gerando um valor único para a organização. Tá certo? Vamos que vamos. Você que está aí, você que está fazendo as atividades. Estou dando esse tempinho porque eu sei que quando você vai fazer a pesquisa, você também tem que ter. Você faz a pesquisa, mas você tem que justificar, e a justificativa é com as suas palavras, não é? Você pode até encontrar na internet as respostas para essas perguntas, mas a justificativa é alguma coisa bem pessoal para você. Por que eu estou colocando isso? Porque nas atividades, nas avaliações, vão ter perguntas assim, e você vai precisar estar lidando com essa situação de justificar, sempre citando um exemplo e justificando esse exemplo, porque a justificativa é o porquê da história, tá? E aí, no caso, quais são os 3 pilares do design think? E eu quero que você justifique, tá? Vou dar 3 minutinhos. Foi.
Tempo acabou, tempo acabou, tempo acabou. Olha os exemplos aí, ó. Empatia. O primeiro aí, principal pilar. A empatia como capacidade de compreender o sentimento, gente. De identificar, o compreender primeiro para depois ser compreendido, a situação, o problema. A co-criação entra aí nas ideias, mas dentro na elaboração também. E com a colaboração das pessoas, ou seja, você saber que vai estar colaborando com novas experiências. E o experimento, gente. O experimento em relação ao aprendizado, o que você vai estar aprendendo. Quais são as questões que vão estar envolvendo isso? Isso se justifica através de quê? Dos métodos que são aplicados. Porque a gestão ela está sendo direcionada aí. A gestão de todo este conteúdo que está sendo levantado no Design Thinking. Entendeu? Então, veja isso com uma perspectiva também de aprendizado contínuo. Tá certo? Bem, vamos para mais uma questãozinha. E nessa questãozinha eu vou dar para vocês 2 minutinhos. Qual é a diferença? Qual o diferencial, aliás? E as vantagens, tá, gente? As vantagens. Aliás, eu vou dar 3. Vou dar 3 minutos porque são 2 em 1. Então, qual é o diferencial e as vantagens do Design Thinking? 3 minutinhos.
Galerinha, vamos para as respostas. E para finalizar, o seu valor é um valor especial, que seja notável, meus queridos. É isso que eu quero que vocês possam estar compreendendo. A solução ela vai ser óbvia. O focar aí vai ser o focar no desvendar, ter a solução, buscar, explorar o que é o desconhecido. Tá ok, meus queridos? Show de bola. Nós vamos agora finalizar a aula. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Fica com Deus, tá? Fui!